juniores, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. A graça e a paz. Mais uma vez estamos aqui nos reunindo virtualmente, por enquanto, né? As coisas vão passar, esse momento vai passar, as coisas vão normalizar se Deus quiser. E logo logo, em breve estaremos nos reunindo novamente na EBD, nos domingos pela manhã. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai se encontrando aqui. E só reforçando, né, juniores? Vocês oram diariamente. Vocês oram antes de começar a nossa EBD, mesmo que seja pelo YouTube. Eu espero que vocês possam estar orando. Como eu sempre procuro frisar na EBD também, né? Orar, pessoal. Vamos orar porque assim a gente consegue ficar sempre conectado ao nosso Deus. Amém? E falando em oração, temos aqui um personagem bíblico que era orador demais, orava muito. Mas a gente não vai frisar nessa parte da oração dele não. A gente vai frisar em outra partezinha de Daniel. Vocês já ouviram falar, né? Bastante. Inclusive eu acho que a passagem mais famosa de Daniel é aquela Daniel da Cova dos Leões. Mas hoje não vai ser essa não, tá certo? Abra aí nas suas Bíblias, Daniel fica mais ou menos no meio da Bíblia, ok? Depois de Salmos, depois de Provérbios, depois de Ezequiel. Daniel, abra aí capítulo 1, versículo 8. Leiam, tá aí, depois a gente lê aqui na minha versão, tá ok? Na minha versão, diz o seguinte, versículo 8 do capítulo 1. Daniel resolveu que não iria ficar impuro, por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Se ler só isso, vai ficar meio a ideia voando, né? Mas veja só, já que já dá para tirar uma boa lição. Pega aqui minha caneta. A primeira frase diz assim, né? Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Eita, pera aí. Como assim? Fazer um pequeno resumo. O povo de Jerusalém foi atacado pelos soldados de Nabucodonosor, da Babilônia. Com isso, levou cativo vários prisioneiros para a Babilônia. Desses vários prisioneiros que foi lá para a Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou Aspenaz selecionar um grupo de jovens para poder serem treinados para finalmente poder trabalhar dentro do Palácio Real. Esse treinamento ia passar por estudos, exercícios e também comer das melhores iguarias do reino, que no caso é a comida e o vinho que o rei dava. Se o rei dava alguma coisa, não era qualquer coisa não, era o melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Deram para entender essa parte? Pronto, veja só. Mas Daniel estava lá entre o grupo selecionado, que fez a seleção para poder trabalhar, para poder treinar, né, no reinado. Mas Daniel era uma pessoa, um jovem muito consciente do que ia fazer, do que fazia. Daniel, ele teve uma vida em Jerusalém, né? E lá em Jerusalém, o Deus vivo era o nosso Deus. Ele passou por uma doutrina muito grande e por lições de vida também com os sábios daquela localidade. E Daniel não iria mudar só porque mudou de local. Daniel iria ser o mesmo, não ia perder a sua essência só pelo fato de ter sido levado de um local para o outro. Agora entenda, viu? Jerusalém foi atacada. Jerusalém não foi lá, no caso a Babilônia não foi até Jerusalém e fez, por favor, me dê alguns prisioneiros. Não. Ninguém quer perder suas terras, né? Ninguém quer perder as coisas que conquistou. Mas a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 1, que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade.
A gente lendo aqui, se ler tudo, toda a história, vai entender facilmente o plano de Deus. Mas o complicado é no nosso dia a dia a gente entender o plano de Deus, já não é? Porque não tem nada escrito para a gente ler no nosso dia a dia. Apenas as coisas vão acontecendo, acontecendo, e a gente tem que estar convicto que é um plano de Deus para a nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo, né? Se não estiver entendendo... Então, a parte do treinamento para os jovens que foi pego lá de Jerusalém, era justamente essa também, comer do melhor. Olha só, coisa maravilhosa. Imagine só você aí que está escutando os juniores, você, papai, mamãe, tio, titia, vovó, vovô, cunhado, primo, prima, quem estiver assistindo, imagina só você saindo daqui, da nossa comunidade agora, e está morando lá em um palácio, lá no Catar, e lá comer das melhores lagostas. Veja só, no contexto atual, isso não necessariamente é um grande erro, um pecado, mas entenda que estamos falando de outro contexto aqui, na qual tinha doutrinas e diretrizes sobre comidas naquela época para mostrar o bom testemunho. Daniel, ele não perdeu esse bom testemunho. Ele, sabendo disso, que ia comer do melhor, veja só, ele sabendo que ia comer do melhor, preferiu não se inclinar a isso. E ele foi falar com Aspenaz. Se vocês seguirem o versículo 8, mais à frente, né, nos seguintes, vocês vão ver que ele falou com Aspenaz. Aspenaz era o comandante lá, entendeu? Ele ficou com medo também, porque Aspenaz recebeu a ordem de Nabucodonosor. Aí ele fez, olha, eu não posso também fazer isso não. Mas Daniel não desistiu. Foi um pouco persistente. Falou com um outro encarregado lá, que esse encarregado começou a fazer alguns testes, autorizou ele comer legumes e água por alguns dias para fazer o teste. E depois de alguns dias, ele estava mais forte e mais inteligente do que os outros prisioneiros. Ah, mas também, sem esquecer, né? Daniel tinha seus amigos ali também. E quando foi lá falar com esse encarregado lá sobre ele não querer comer as coisas do rei, a comida do rei, e pedir para comer apenas água e legumes, o encarregado lá também autorizou que os amigos de Daniel, que a gente vai ver aqui, ó, que são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses foram trocados os nomes, viu? Quando chegou na Babilônia. O nome ficou sendo Beltesazar para Daniel, Sadraque para Ananias, Mesaque para Misael e Abidnego para Azarias. Daniel falou lá para as penas, olha, meus amigos também estão comigo, será que pode? Pode, né? Deus foi bondoso nesse momento, Deus amoleceu o coração do comandante. Daniel teve aquele jeitinho de conversar com a pessoa, foi na humildade. A gente até pode ver mais à frente aqui, ó, em outra passagem bíblica, em outra historinha já dentro do mesmo livro, que Daniel falou com cuidado e com jeitinho com Arioque. Arioque era um comandante do reinado. Aqui é uma outra história, certo? Mas a gente vê nessa parte aqui, no versículo 14 do capítulo 2, a gente entende que antes também Daniel foi educado e foi humilde para falar com a pessoa, né? Ele não foi, mesmo sabendo que Deus estava com ele o tempo todo, ele não foi apontando o dedo, ele foi educadamente. Mas o que eu quero focar no versículo 8 do capítulo 1, né, que Daniel resolveu, né, que não iria ficar impuro. Cadê? Com a comida do rei, né? Impuro com a comida do rei. A comida não tinha nada de problema não, pessoal, entenda. A comida era da melhor que tinha. Mas ele preferiu seguir seguir a palavra de Deus, que era para comer legumes, águas, não ingerir algum tipo de bebida mais forte, não comer carne. Aquela era a diretriz, aquela era uma ordem naquele contexto ali, tá certo? A gente não vai pensar, não vai ampliar essa informação para os dias atuais. Aí é uma outra história, a gente tem muita coisa para estudar ainda, para chegar
nessas outras partes. Mas vamos fechar o contexto só nessa parte aqui. Ou seja, Daniel, ele foi um rapaz influente até demais ali naquela localidade. Por quê? Porque quem estava perto dele também seguiu eles, os 4 amigos, os 3 no caso, e quem era comandante também gostou muito de Daniel, porque para chegar ao ponto de falar com o superior, o comandante deu ouvidos a Daniel. Agora veja só, uma pergunta eu quero fazer que vai para mim e vai para você também. Com quem é que a gente está andando? A gente está se influenciando com alguma coisa? Ou seja, ou uma melhor pergunta, será que a nossa boa conduta está influenciando ou a gente está se deixando influenciar? Eu quero ser influenciado por uma boa conduta e eu quero influenciar também as pessoas com uma boa conduta minha. Eu quero ser também um Mesaque, Sadraque, Abednego sendo influenciado por um Daniel. Por quê? Porque eu quero estar junto de pessoas que vai agregar coisas a mim, entendeu? E talvez nem sempre a gente vai poder escolher grupos, né? Como, por exemplo, na escola a gente não vai poder escolher um grupo que sejam compatíveis com o nosso jeito. Às vezes, tá na escola, temos que estar num grupo, vamos fazer um trabalho em grupo, acontece. A gente pode até saber que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles estavam em um grupo selecionados. Tinha mais gente ali. Eles poderiam, os 4 poderiam se dar por vencido no dia a dia e começar a se misturar, né? Mas não, eles foram ao contrário de todo mundo. E todo mundo que estava lá não foi por eles. Então só os 4 se destacaram. Só os 4 cresceu no reinado. Só os 4 chegou à corte a partir do sacrifício mínimo inicial, que foi o quê? Se resguardar diante da palavra de Deus. Que no nosso dia a dia a gente possa sempre estar pisando, caminhando na palavra, nunca saindo desses caminhos, não querendo dizer que a gente vai fazer algo de bom por ter algo em troca futuramente. Não é assim que as coisas trabalham, não. Até porque a gente vai ver que Daniel, ele negou os manjares do reino sem estar pensando em bênção posterior. Ele apenas quis fazer o certo do que estava sentindo no coração, influenciando seus amigos também a fazer o certo. Mas Deus é misericordioso e Deus ali agiu com propósito na vida deles. A gente vai dar uma paradinha aqui nessa parte da história, porque essa história de Daniel é muito longa e tem muitos bons exemplos. Se a gente fosse continuar, a gente ia ver que Daniel chegou, ficou tão inteligente Daniel que chegou a revelar sonhos para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor gostou tanto de Daniel que deu honrarias a Daniel. E Daniel até lembrou dos seus amigos, e também os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram chamados também para trabalhar nas províncias da Babilônia. E dali por diante Daniel só cresceu, sendo abençoado mais e mais, e ao contrário do que muitos pensam, ser abençoado e provado, porque grandes responsabilidades, né, vem grandes atividades, e as atividades também vêm as provações. Daniel, desde o início que chegou na Babilônia, até em todo o seu percurso e até o final, ele foi provado e ele foi firmado na palavra de Deus. Ele agiu com firmamento na palavra de Deus para passar por tudo isso. Amém? Que a gente possa sempre ser assim também, firmado. Se for provado, que seja provado. Sejamos humildes, sejamos educados e principalmente sejamos influenciadores da palavra. Porque quem é amigo não vai te afastar não de ninguém não vai se afastar não. Quem é amigo de verdade vai ver, vai aceitar que você possa ser uma pessoa, uma pessoa que possa agir bem no grupo, que possa ser um bom líder, que possa ser um bom amigo, que
que em nenhum momento vai achar algo de estranho em você por você estar seguindo a palavra de Cristo. Amém? Vamos lá, vamos agir feito Daniel, feito os amigos dele, vamos influenciar, vamos combater esse dia a dia que a gente está passando, está vivendo, e tudo que a gente faça, né, seja por um propósito, conforme Deus queira na nossa vida. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe e até a próxima.